Ao Senhor. Amém. Graças a todos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Assim está escrito: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-los com um vento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia de qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, desde as primeiras horas da madrugada, através de um telefonema, onde meu coração se enturbou, mas eu não perdi a confiança, sabendo que o Senhor está no processo. E até aqui, o Senhor me trouxe a este lugar. Por isso, Senhor, eu honro o teu nome. Eu esvazio de mim, Senhor, eu diminuo. E que a pessoa de Jesus Cristo cresça nesse instante. E que teu Espírito, Senhor, venha revelar a tua palavra aos nossos corações. E que a mensagem desta noite, Senhor, venha mesmo de encontro com a necessidade de cada irmão aqui presente. Meu Deus, que não saiamos daqui vazios, mas saiamos daqui com a resposta, com a direção, com o mover, com o teu tocar, com o teu mover, Senhor, nas nossas vidas. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aqui no início do texto diz a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Interessante que o versículo 36 ele começa: e rogou-lhe, insistiu, fez ali uma insistência. O fariseu realmente estava decidido e tinha ali uma direção para que Jesus fosse até a sua casa. E na verdade, quando fala e rogou-lhe um dos fariseus, tinha uma comitiva. E para entender melhor, quando o versículo 37 diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento. E estando por detrás dos seus pés chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-los com um vento. Para entender bem a dinâmica, a mesa, na época, era uma mesa em forma de U, e os convidados chegavam ali, eles tinham uma almofada, eles ficavam quase que semi-deitados, com uma mão sustentavam na mesa e com a outra se serviam. Então não tinha como essa mulher chegar de frente a Jesus, ela teria problema. E de repente, ela chega por detrás e derrama um vaso de alabastro, uma especiaria fina. Ela recepcionou Jesus. Nós não podemos confundir essa mulher com Maria de Betânia, onde João fala lá em 12:3. Verso 40. E respondendo,
Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um havia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Um certo credor. Jesus, ele é o único credor. É como se ele tivesse, de cada devedor, uma promissória assinada. Tinha 2 devedores. Imagine, você vai numa cidade, você faz uma dívida no lugar X e outra dívida no lugar Y. Aí você acorda que você vai pagar em tantas parcelas. Aí de repente chega um tempo, acontecem os percalços e você não consegue pagar. Só que é o seguinte, tem uma promissória firmada. Vão cobrar. Você vai ter que pagar. Então, Jesus, ele quer dizer que os 2 devedores representam os pequenos e os grandes pecadores. Apesar do fariseu se considerar justo, e ele era tão devedor quanto a pecadora, porque ainda que sua dívida fosse pequena, ele também não tinha como pagar. Salmo 49, 7, 8 diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Só para entender o que é um fariseu, a palavra fariseu em hebraico, que significa perishim, quer dizer separados, os separados. São os exclusivistas, que consideravam os prediletos de Deus. Quer ver a doutrina dos fariseus? Na verdade, eles convidaram, não foi porque eles ouviam de Jesus, ou porque ali havia curas, mas havia uma curiosidade a respeito de Jesus. Então, quando se fala da doutrina dos fariseus, eles consideravam a tradição religiosa criada por homens, tão ou até mais importante que a palavra revelada por Deus. Em muitos casos, até invalidavam a palavra por causa das tradições, davam mais valor ao exterior do que ao interior. Qualquer pessoa que não se enquadrasse no seu rigoroso padrão de santidade era considerada imunda e pecadora. O próprio Jesus não se enquadrava no padrão dos fariseus. Eram hipócritas, soberbos, presunçosos, eram avarentos e amavam o status e a riqueza. Jesus os comparou como aos hipócritas, que era o artista que se maquiava e usava máscara para representar um determinado personagem nos teatros bíblicos. De repente a gente vai pela roupagem, fulano tal, pessoa tal, né? Mas o Evangelho, ele não existe máscara, não tem máscara. Não há máscara para o Evangelho. E no verso 39, quando a palavra de Deus relata, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que me tocou, pois é uma pecadora. Dá para perceber o ar de pretensão, presunção nesse homem? No mínimo, ele conhecia essa pessoa. No mínimo, essa mulher, quando fala que ela é pecadora, se tornava de um ego, uma pessoa da noite,
uma pessoa que não tinha muito cuidado consigo mesmo. Só que aí tem uma situação. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um vento. Jesus, Ele é o único credor e ao mesmo tempo pagador. Jesus, Ele rasgou a cédula que era contra nós. Glória a Deus. Imagine, irmãos, se Deus não aprovasse que Jesus viesse, encarnasse em forma de homem, fosse para uma cruz, morresse, ressuscitasse, nós não teríamos chance alguma. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele derramou a sua última gota de sangue em favor da humanidade. Então, está assinado, está confirmado, Jesus pagou a dívida que era contra nós. Mas também, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Qual deles, pois, amará mais? Somente quem compreende o quanto foi perdoado é que realmente ama o Senhor Jesus por tudo. Na verdade, Aleluia. Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Quando você decide por Jesus, Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é a essência da vida. E na verdade, quando essa mulher recepciona Jesus, derramando nos pés dele esse óleo ungido, esse óleo caríssimo, essa especiaria refinada, ele fez o que o fariseu fez. Jesus fala: essa mulher que recebeu o nosso sangue, ou seja, e beijou os pés. Essa mulher lavou os meus pés. Essa mulher derramou a melhor especiaria nos meus pés, me ungiu e enxugava com seus cabelos e suas lágrimas derramadas. Então, na verdade, a gente vê que Jesus, ele não rejeita alguma pessoa alguma. Muitas vezes nós nos tornamos como fariseu. Muitas vezes nós falamos como fariseu. Por quê? Eu vou dizer por quê. Às vezes, o irmão está no ministério e a gente fala, eu quero dizer assim um todo. A gente diz, seu ministério não vai dar certo não. Mas isso aí vai crescer na igreja. Ah, você conseguiu um trabalho? Ah, mas o trabalho não é para você não. Aquele trabalho não é para você não, você não tem capacidade não.
jeito que eu estou, não tem como, olha a minha situação, eu vou morrer, como que eu vou ser curado? Às vezes, a gente se torna como um fariseu. E Jesus, ele foi receptivo. Jesus, ele observou. Jesus, ele entrou, sentou à mesa e observou aquelas pessoas, aquela cúpula, aquela religiosidade, aquela maneira de se portar, os trajes. Senhor, eu oro todo dia. Senhor, eu vou na igreja todo dia. Senhor, capa, máscara. Na verdade, a intimidade, ela começa no quarto secreto. A intimidade, ela começa com o joelho no chão. A intimidade com Deus, ela começa com lágrimas. A intimidade com Deus, ela começa com silêncio. E Ele ouve. Ele não nos deixa. Por quê? Porque Jesus disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Todos os dias. Não te deixarei, nem te abandonarei. Continuando. Verso 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Me lembro, há mais um pouco de 30 anos atrás, eu tinha um sobrinho que estava na igreja e estava acontecendo uma situação lá, e avisaram lá em casa e falaram: se o senhor leva um tênis para ele, precisa de um tênis. Eu me lembro que eu peguei esse tênis e levei até a igreja, mas na época eu já não tinha mais sonhos. Na época eu estava decepcionado com tudo. Na época o meu projeto de vida era juntar uma mala, sair de Paraguaçu e ir para São Paulo, sem rumo. Agora imagine um moço que aos seus 4 anos perdeu o pai. Meu pai trabalhava na ferrovia. A minha mãe, ela ficou praticamente com 15 anos, 13, 14, 15 anos em cima de uma cama. Fui criado por uma irmã de 11 anos. Uma irmã de 11 anos que na época engravidou. Com 11 anos, ela tinha fugido com o moço de 22. Para vocês imaginam a situação. E eu era totalmente frustrado, revoltado, tinha parado os estudos, mas nunca deixei de cumprir minhas obrigações, de trabalhar, sabe? E nessa noite eu me lembro que eu cheguei até a igreja e o grupo de louvor, eu entrei no meio assim, o grupo de louvor fechou e eles oraram por mim, sabe? Eles oraram, eles ministraram e ali começou uma nova etapa na minha vida. Só que uns dias antes eu tinha tido um sonho. E no meu sonho eu sonhava que eu abria uma porta dessa como um index, mas eu não via a parede, eu via um campo verdejante. E aquilo me intrigou, porque eu não tinha experiência, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, eu ficava me perguntando: cadê Deus? Será que Deus realmente tem misericórdia? Será que Deus me conhece? Será que Deus lembra de mim? E eu me lembro que com 15 dias, a minha esposa, como testemunha, né? Essa moça bonita, com 15 dias e a intensidade da oração, havia um quarto de oração,
a juventude ali, que sempre estava ali orando, eu cheguei naquele quarto. E naquele dia eu conheci ela. Aí pronto, aí foi a virada, né? E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus, ele conhece o nosso interior. Ele conhece as nossas emoções. Ele conhece o pulsar do nosso coração. Ele conhece como estamos caminhando, como a gente está. Sabe? E o Salmo 139, se a gente for ler o versículo de 1 a 4, o primeiro vai falando lá, o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Depois, Ele conhece os meus pensamentos. E vai indo no 4, palavra alguma chegou à minha boca, mas o Senhor já conhece. Aquele dia foi preparado. Então, Jesus fala que, olha, você está vendo essa mulher aqui? Ela chegou com uma vida complicada, ela chegou com as emoções arrebentadas, ela foi ali exonerada pela sociedade da época, de repente a família dela deixou ela de lado, sabe, não quis mais compromisso com ela, de repente ela sofreu uma situação ali na infância, e a tendência da presunção é a gente apontar. A tendência da presunção, quando a pessoa chega assim, que ela não tomou banho, a gente fala, não, mas peraí. Não é assim que funciona. O que a palavra diz? Amar o seu próximo como a si mesmo. O que eu quero dizer? O Senhor, Ele transformou mim. Os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, mas eu tenho uma essência da vida, eu tenho um princípio da vida, eu tenho o alfa e o ômega, eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho o Paracleto que está ao meu lado, ou seja, que habita em mim, eu tenho a videira verdadeira, eu tenho o meu favor, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. É moleza? É fácil? Ser cristão, não. Você é apontado, você é criticado. Olha lá, não aprendi, não. Olha lá, está com a Bíblia debaixo do braço. Olha lá ele, não. Mas você vai marchando, você vai marchando, você vai marchando. E Jesus, no verso 47, diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Não tem como amar Jesus. Não tem como depender de Jesus. Quando minha esposa me conheceu, ela me conheceu com uma calça esporte, um chinelo Rider e uma camisa social. Eu era lindo. Aí um dia, ela chegou: olha, vou te levar lá para o Lutece. Vou te levar lá no Lutece e você vai conhecer o pessoal. Comprou, foi lá na loja, comprou uma calça, comprou e coloca essa roupa, eu vou passar aqui. Tudo bem. Aí a hora que essa moça passa lá em casa, eu saí de chinelo, calça esporte, camisa social. Ela saiu assim. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida do homem. Olha o que Deus faz na vida de uma família. Temos aqui o testemunho da Sofia. Eu me lembro, Dinei. Primeira noite você chegou aqui, você chorou. Ora pela minha neta, a menina com 2 massas nos rins. Com massas no rins, ela podia não ter um rim e podia perder o outro, ela podia não ter vida. Eu me senti na sua pele. Mas olha o que Deus fez. Não foi fácil o percurso, não foi. É desafiador e vai ser desafiador todo dia. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e saber que Deus, que Jesus está vivo. Eu passo por um processo, talvez alguns irmãos aqui não conheçam. Quando a irmã Noemi
Roberto, eles perceberam a minha tristeza, eles perceberam a minha agonia. Nós víamos uma pandemia, nós víamos um momento muito difícil. E eu me lembro que chegou uma noite, uma tarde, uma noite, chegou um telefonema que meu genro tinha falecido lá em Lins. Eu quero dizer para vocês que meu chão saiu. Eu estava orando insistentemente, falei, Senhor, cura ele, Senhor, restaura ele, traz ele de volta. Ele falou para a filha dele, filha, o papai vai voltar. Ele deixou firmado, o papai vai voltar. Isso dói. Mas eu me lembro que eu coloquei o meu joelho no chão e falei assim, Senhor, ele é Deus. Senhor, ele é Deus. Aconteça o que acontecer, ele é teu. Louvado seja o teu nome. Eu fiz isso. Eu falo que eu fiz isso. Aí eu mais pequena, ali, com 11 meses, eu me lembro que os 9 primeiros meses ela não olhava para mim. A Maria não olhava para mim, ela, sabe, não sei, ela tinha uma resistência comigo. Eu falei, sai que eu sou feio assim. Ela não olhava para mim. Aí chegou um belo dia lá que essa menina estava indo. Aí antes dele ir, estava sentado na casa dele lá. Ele foi fazer uma tomografia e ele falou assim, sobre sogra, cuida dela, cara. Você está brincando. Está brincando. E aí aconteceu. Mas eu quero te dizer, Ebenezer, até aqui, o Senhor tem misericórdia. O verso 48 disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Uma questão muito séria. Ressentimento, mágoa, falta de perdão. Uma testemunha viva. Aconteceram coisas na minha infância que eu não me perdoava. Aconteceram situações na minha infância que eu me sentia o pior dos piores. Só que eu levei isso para mim. Foram muitos anos. O emocional tramava coisas terríveis. E ouvindo ministrações sobre o perdão, certo dia Deus abriu minha mente. Eu precisei perdoar. Mesmo estando certo, eu precisei perdoar. Eu precisei liberar perdão. Eu quero dizer que a falta de perdão, ela traz dor nos rins. A falta de perdão, ela traz problema no coração. A falta de perdão, ela traz dor nos ossos. A falta de perdão traz insônia. A falta de perdão traz irritação. Quando Jesus diz, os teus pecados te são perdoados. Verso 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em todo o que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Paulo escreveu, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único, seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 1, 15, verso 17. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8. Pedro, sendo ele mesmo um exemplo vivo de alguém que é salvo, sem merecimento ou boas obras. Por isso Pedro disse: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Atos 15, 11. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Jesus é a solução. Mateus 11, 28, 29, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este fariseu não foi receptivo. Esse fariseu não recepcionou Jesus. Mas aquela que ninguém acreditava deu o melhor de si. Se entregou, se dedicou, ofereceu o seu melhor. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele olha para você. Eu quero dizer nessa noite que você é uma pessoa especial. Eu quero dizer que a sua família é amada. De repente, você entrou aqui nessa noite cabisbaixo. De repente, você entrou aqui nessa noite decepcionado. De repente, o negócio lá fora não quer dar certo. De repente, você não está engajado ainda no ministério. De repente, você tinha um ministério e falou assim: eu vou parar tudo porque eu estou decepcionado. Eu vou parar tudo porque eu não confio em pessoas. Mas eu quero dizer que o reino de Deus é feito de vidas. O reino de Deus é feito de pessoas. O maior desafio da nossa vida é compreendermos nós mesmos. O ano começou. Anteriormente, em dezembro, o mês que vem eu vou emagrecer. O mês que vem eu vou parar de tomar aquele remédio, porque eu creio que Deus vai me curar. O mês que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E passou-se. Nós estamos em fevereiro. E muitos aqui podem estar no ápice da sua história, no degrau maior, tudo dando certo, tudo correndo bem. Mas alguns aqui também podem estar aqui, está sendo frustrado. Mas por que não deu certo? Mas por que não aconteceu? Mas por que eu estou dessa maneira? Mas por que eu não fui curado? A palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o Senhor. Alguns dizem que esse versículo é o funeral dos crentes. Mas como? Olha a minha situação. Olha como eu estou. Olha o que está acontecendo comigo. Já entrei doente. O carro quebrou. Eu não consigo ir em tal lugar. Mas eu quero dizer que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está aqui. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Está escrito que para tudo que ela é designada, ela se cumpre.
temos aqui nessa noite um Deus, feche seus olhos, onde um profeta chamado Elias, ele confrontou 450 homens de Baal, e ali foi montado um altar, e ele uniu ali as 12 pedras, ele fez o que era necessário, a carne do sacrifício. Mas o interessante é que na época havia seca e a água era escassa, e ele fala: derrame a água. Tá bom? Não, derrame mais água. Mas peraí, não, derrame mais água. Derrame mais água. E foram vários cântaros. E de repente, o homem de Deus clama ao céu, e o Senhor Deus responde com fogo. O holocausto ali é queimado e a água se dissipa. O que aconteceu? A água evaporou. Quando evapora, o que acontece? Vem chuva. O que estava acontecendo em Jerusalém? Havia uma seca de 3 anos e meio. E de repente, o profeta vai até o monte, e por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, há um sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele diz ao rei: olha, apaga as carruagens, olha, está vindo grandes águas sobre Jerusalém. Esse é Deus, esse é o nosso Deus. Lucas, o doutor Lucas, ele deixou registrado a situação de 3 pessoas: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, uma mulher pecadora e um fariseu. E nós podemos entender o tamanho do amor de Deus por nossas vidas. De repente, nessa noite, você está confuso. De repente, as suas emoções estão à flor da pele. De repente, você chegou de uma maneira aqui que parece que tudo está um caos. Creia somente. Coloque a mão no seu coração. Pai, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor. O Senhor tem ao controle, Senhor, todas as coisas. E nós sabemos que nós precisamos passar por processos. O Senhor nos prepara, Senhor, para enfrentarmos, Senhor, grandes batalhas na frente. O soldado, Senhor, nós sabemos que ele precisa de ser treinado, ele precisa de ser regimentado. Mas, meu Deus, agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor visite o seu povo, que o Senhor visite vidas aqui, Senhor, que o Senhor visite famílias, Senhor, que o Senhor visite as nossas crianças, que o Senhor visite os nossos filhos, que o Senhor visite os nossos netos, Senhor, que o Senhor visite aquele trabalho lá que está complicado, as coisas não dão certo, as pessoas estão querendo sair, abandonar. Senhor, visita, põe as coisas no lugar, Senhor, na direção, meu Deus, na direção, essa cura, Senhor, essa irmã que tem orado, essa irmã que tem clamado por cura, Senhor, vem curar, Senhor, vem derramar teu bálsamo, vem derramar a tua unção, Senhor. Vidas aqui que tem ministério, Senhor, que estão decepcionados, e nessa noite a mente se abra, nessa noite o teu Espírito visite, que teu Espírito fale ao coração, Senhor, do que está falando. Eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao meu posto. Jesus está voltando. Pai, seja com a igreja, seja com o teu povo. Obrigado por essa palavra, obrigado pela direção do teu Espírito. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de continuar ainda falando durante toda essa semana. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus, as palavras de Deus.
Obrigado, Pai. Obrigado pela tua doce presença neste lugar. Obrigado por falar conosco, pela tua santa e bendita palavra. Senhor, nós queremos que sairemos deste lugar nessa noite, tocados pelo teu Espírito Santo. Oh, Pai, restaurado pelo poder da tua presença neste lugar. Vemos pelos olhos da fé vidas curadas, vidas restauradas, vidas transformadas pela ação maravilhosa do Senhor, a ação maravilhosa do teu Espírito. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas, leva-nos debaixo dos teus cuidados, Senhor. Guarda os nossos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Oh, Senhor, abençoe, Pai, o nosso pão de cada dia, o fruto, Senhor, do nosso trabalho, Senhor, do nosso cotidiano, nosso relacionamento familiar, a nossa vida espiritual, Senhor, na tua presença, Pai. No nome de Jesus, seja a tua bênção, seja o teu poder, seja a tua graça manifesta sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quem merece toda a glória? 3, 1, 2, 3 e glória!